Oi, gente. Meu nome é Fernando, faço parte da direção do CEP Costa Litorânea, sou professor de História da rede estadual e professor de História da rede municipal de Saquarema. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para dar alguns esclarecimentos sobre o plano de cargos e salários, uma vez que eu faço parte da comissão do plano de cargos representando o CEP e categoria. Acho importante, antes de entrar e falar diretamente sobre o plano, que pé está, enfim. É importante a gente resgatar a história, né? A briga que nós tivemos ao longo de muitos anos, ainda na gestão do Mauro, à frente aí do CEP, e depois conosco mesmo, a pressão da categoria, a ação efetiva do CEP na cobrança em cima, né, do Ministério Público, para que houvesse o que? Essa atualização do plano de cargos e salários, essa normativa, essa adequação conforme se tem a normativa do Plano Nacional de Educação. Então, essa ação incisiva do CEP, né, e essa cobrança gerou, inclusive, por parte do Ministério Público, uma ação em cima do município de Saquarema, solicitando o cumprimento da meta 18 do Plano Nacional de Educação. Então, assim, é muito importante a gente ressaltar que a parte combativa, né, do CEP e de todos nós, da categoria, nesse processo todo. Dito isso, é muito importante também salientar que a comissão não era paritária, ou seja, é só um membro mesmo do CEP. Então, assim, foi necessário muito equilíbrio, muita conversa, negociação, diálogo, né? Afinal de contas, nós tínhamos apenas um membro do CEP, né, representando a categoria. E aí o que aconteceu? Ao longo do ano, né, na verdade, essa comissão atravessou mais de um ano discutindo. Havia no início, né, com exceção praticamente do CEP, uma ideia muito forte, uma parte dos membros da comissão, de que seria uma readequação de normas e de leis, e eu sempre defendi, né, que não seria uma mera readequação de leis, mas sim uma revisão do plano, conforme estabelece o Plano Nacional de Educação, em suas respectivas metas, enfim. E foram muitas discussões, né, muitas ponderações, que até um envio da minuta para o Ministério Público, a princípio, né, para apresentar as normativas, as primeiras mudanças e etc. Isso levou mais ou menos mais de um ano, entre reuniões e outras questões. E após o envio dessa primeira minuta para o Ministério Público, no meio da greve estadual, o Ministério Público envia, né, um e-mail perguntando ao CEP as eventuais discordâncias do sindicato a respeito da primeira minuta que teria sido enviada ao Ministério Público, se o CEP discordava, para que isso fosse respondido em menos de 10 dias corridos, sendo que nós estávamos no meio de uma greve estadual. Então, a direção teve que se reunir às pressas para enviar uma minuta resposta, porque não poderíamos perder o prazo dessa manifestação, do que o CEP, né, e categoria entendia a respeito do que deveria, né, exatamente estar presente nessa minuta, né, ou que o CEP discordava. É importante destacar que tanto eu como a resposta que foi elaborada pela direção do CEP Costa Litorânea sempre levou em consideração
as inúmeras assembleias que nós já víamos fazendo, desde a época ainda do Mauro, das requisições de toda a categoria, não foi uma, não foi duas, foram várias assembleias que nós fizemos ao longo das discussões do plano. Perguntávamos nos grupos, né, que temos separados das mais diversas categorias, as suas demandas, tanto é que apresentamos, por exemplo, a demanda dos motoristas de professores de informática, para que eles fossem incluídos no plano, e todas as outras demandas, né? Então, essa resposta minuta, como as próprias defesas do CEP em relação ao plano nacional, ao plano de cargos, elas têm vinculação direta, né, com essas demandas, com essas assembleias, que são coisas já que se arrastam há anos, essas demandas, esses anseios. Então, nós levamos isso, né, não foi coisa inventada do CEP, nós levamos essas demandas todas, e já eu vou comentar para vocês, né, das quais muitas conseguimos algumas vitórias e outras coisas não. Mas é importante destacar isso, não é algo que foi meramente criado da cabeça de ninguém, né? Então, dito isso, e mais uma vez frisando sobre todas as reuniões que foram feitas, as assembleias, né, as demandas das categorias, dos profissionais da educação, foi apresentado o que pelo CEP, né? Foi apresentado em relação ao que o CEP queria, representando a categoria. Triênio de 6%, né? Essas são algumas das propostas. Triênio de 6%. Mudança entre níveis a cada 5 anos, o CEP queria 16%. Mudança na questão do auxílio, o auxílio que a gente recebe por regência. O CEP defendia que o auxílio de 15%, né, escutando as demandas da categoria, das assembleias, de todas as reuniões, fossem para 45%. O CEP defendia que o valor das formações, ou seja, da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, fosse acrescido no salário, respectivamente, 15%, 30% e 45%. O CEP defendia também, frisando mais uma vez, das assembleias, né, e das demandas da categoria, criada ao longo do tempo, defendia também uma data base, né, para se constar no plano de cargos e salários, e o CEP também defendia a adequação, né, de 1/3 de planejamento para todos os professores. Nós sabemos hoje que há uma distorção na colocação no caso do MG1, né, do planejamento. O planejamento do MG1, ele continua, né, pelo menos até hoje, calculado, há um erro nesse cálculo. E o CEP defendia que 1/3 fosse colocado no plano de forma correta, né, no seu cálculo, para todos os professores. Então, assim, e o que efetivamente ficou no plano? Ficou no plano triênio, a princípio de 5%, lembrando, o CEP defendia 6%. O triênio ficou de 5%. Além disso, a data base que ficou no plano, né, nessa primeira parte do plano, entrou a data base que vai ser como a data e o valor mínimo a ser reajustado de acordo com o quê? De acordo com
piso nacional do magistério. Isso, posteriormente, foi até uma requisição do Ministério Público, né? Então, essa database acabou sendo, né, uma requisição do Ministério Público que está constando no plano. Outra coisa que nós conseguimos foi, a cada 5%, desculpem, a cada 100 horas de cursos de aperfeiçoamento, né, o curso com 100 horas, a cada 100 horas, você vai acrescer 5% no seu salário. Então, você vai poder acrescer até 25% do salário no máximo, né? Então, você tem um teto máximo de 25%. Então, a cada 100, você ganha 5%, batendo no máximo 25% em cima do salário. E em relação o valor da qualificação, nós não conseguimos manter esse valor. Então, não ficou 15, 30 e 45, conforme o CEP, através da demanda da categoria, gostaria que fosse. Você tem uma pequena valorização só no mestrado e doutorado, em princípio, uma pequena alteração de que, enfim, modesta, por assim dizer. Então, assim, para simplificar, né? Porque às vezes a gente fala e enrola demais. Para simplificar, o que ficou no plano de mudanças relacionadas a valores? Triênio de 5%, né? O 16% a cada nível também nós não conseguimos, ficou 14% em princípio. Então, a cada 5 anos você vai ter uma alteração de 14% na tabela, triênio de 5%, mudança de nível 14%, o curso, a possibilidade de a cada 100 horas você acrescer 5% do seu salário. Essas foram as mudanças conseguidas, em princípio. Outra coisa também, que conseguimos colocar as outras categorias que estavam de fora do plano. Então, eu vou até pegar o papel aqui, que tô velho, então não dá para decorar todo mundo, me desculpem. Então, assim, as categorias como auxiliar de disciplina, auxiliar de educação infantil, secretário escolar, merendeira, inspetor de aluno, professor de informática educativa, intérprete, tradutor de Libras, profissional de apoio ao estudante com deficiência. Esses profissionais, eles também, né, conseguimos que eles entrassem no plano. Eles também terão uma progressão por tempo de serviço. Isso também foi mais uma conquista. Então, para finalizar, essas são as iniciais, né? E o plano não está fechado. Ele precisa ainda passar pela análise do setor financeiro, toda uma questão burocrática. Ele vai ter uma leitura pública, né? E depois será enviado para a Câmara para possível aprovação, modificação ou não aprovação por parte, né, dos vereadores. Então, repetindo, o plano não está fechado. Qualquer discordância por parte da categoria, né, ou, enfim, das coisas que vão ser apresentadas, inclusive, nessa leitura pública do plano. Então, é importante que, caso haja discordâncias, que as pessoas compareçam no dia, que apresentem suas discordâncias, principalmente na leitura pública e, posteriormente, na aprovação, né, ou não, na Câmara, nas discussões na Câmara, para apresentar as suas sugestões e possíveis modificações ou não, uma vez que o plano ele não está fechado. E ele pode sofrer alterações em todo esse percurso, inclusive por parte do Executivo. Lembrando a vocês também que a comissão, toda a comissão, né, ela enviou a proposta, mas
Quem decide a proposta no final não é a comissão. Para finalizar, se o plano for aprovado, na minha avaliação agora pessoal, se ele for aprovado, pelo menos como ele está, como ele foi enviado, analisando a conjuntura que nós passamos, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Muitos municípios, como São Gonçalo, onde nós tivemos, na verdade, uma implosão do plano de cargos e salários e retrocesso, Araruama, aonde você não tem uma série de situações, infelizmente, que deveriam estar de acordo com a lei, por exemplo, a questão do piso nacional do magistério, que não tem reajuste, né, o plano congelado, e, enfim, outras situações como no Estado, onde você não tem também o apagamento do piso, mudança nenhuma sequer pensada ou sonhada no plano de cargos e salários do Estado. Então, assim, nessa conjuntura, né, eu considero uma vitória nossa, devido à pressão, devido a todos os acontecimentos que vêm já acontecendo, né, desde muitos anos, desde a nossa pressão e a nossa vitória também. Afinal de contas, nós conseguimos aqui, para quem não lembra, não custa recordar, o piso nacional do magistério foi conquistado em Saquarema em 2019, com a atuação do CEP, né, presença do CEP, enfim. E agora o plano de cargos e salário. Muitas vezes pode até não ser o ideal que nós gostaríamos, mas na conjuntura do Brasil, acredito que é uma grande vitória para todos nós. Isto é, se ele for aprovado, pelo menos como foi enviado. Obrigado pela atenção, desculpa aí alguns erros, algumas coisas ou repetições na fala, porque eu sou muito amador gravando vídeo. Tá bom? Obrigado, boa noite.